Olá pessoal, resolvi logo fazer um vídeo que eu considero importante, né? Aproveitar o domingo, mais uma vez, para poder enriquecer um pouco mais os assuntos aqui do nosso canal do YouTube. E eu, né, Rita Nunes, gostaria de falar sobre a minha vida e o autismo e eu. E alguém pergunta, você tem autismo? Não, eu não tenho autismo, mas eu convivo com autismo há cerca de... Eu convivo há 11 anos com autismo, na verdade. Só que eu descobri há mais ou menos uns 8 anos que eu conviveria com autismo pelo resto da minha vida. Né? Como as pessoas sabem, autismo não tem cura, mas o autismo, ele pode ser tratado de maneira que melhore a vida das pessoas com as quais nós convivemos. Meu filho caçula, Moisés, ele é autista, desde os 3 anos e meio que foi levantada a suspeita. O diagnóstico veio aos 6 anos e meio. E como alguém já disse, no autismo ele tira o nosso chão, ele tira o teto, ele tira as paredes e a gente acaba ficando um pouco autista também. Então assim, o autismo, eu defino o autismo como um labirinto escuro, como um labirinto muito escuro, cheio de surpresas, coisas assim que a gente não consegue lidar, que a gente não dá conta de lidar, porque é um problema físico, uma doença física, você leva para o médico, leva para o ambulatório, você coloca um remédio, mas um problema na mente, algo que nem os profissionais conseguem explicar direito, essa é a verdade. Às vezes são tanta coisa, e na vida prática não é assim. Você vê aquela criança ali do seu lado com um comportamento completamente diferente, completamente alheio à sua compreensão. E eu costumo dizer que pais e mães de autistas são órfãos da sociedade. Eu não estou aqui fazendo agressão a nenhum bom profissional, a nenhum profissional vocacionado que realmente tem a sua missão, mas eu quero dizer, eles são raros, tá? Eles são raros. Desde quando foi descoberto o autismo de Moisés, assim, a suspeita do autismo de Moisés com 3 anos e meio, foi uma corrida por muitos consultórios médicos, talvez 20, 25, 30 consultórios médicos, neurologista, psiquiatras e muitos psiquiatras, vários deles, portas fechadas, frases curtas, um deles aqui em Nanuque falou assim, esse menino não tem conserto e a mãe dele vai ficar doida também. Em Belo Horizonte, um falou assim, mas é a sua forma de tratar o seu filho, mas como é que eu vou saber a forma de tratar se ninguém me diz como é que eu devo tratar? Às vezes, um profissional da área do autismo se forma só pelo dinheiro que é de alto custo. Quando eu fui fazer a verificação de uma escola especial em Belo Horizonte para o meu filho ficar, a que eu achei mais barata foi em torno de R$ 3.200, né? Como é que uma pessoa que ganha, às vezes, um amparo do governo vai pagar uma escola de R$ 3.000 para o seu filho autista? Então, é um poço sombrio, muito escuro, muito solitário, mas que a gente não deve desistir. Deus, ele coloca essas crianças do nosso lado, essas vidas do nosso lado, para que a gente possa exercitar, aprender, crescer e também ensinar, né, com aquilo que a gente vai ganhando, com aquilo que a gente vai conquistando, com aquilo que a gente vai aprendendo no caminho. Então, assim, o autismo é um trecho muito escuro, você está pisando num terreno minado, onde você não sabe o que contribui para piorar o desenvolvimento. Mas uma coisa eu digo, com autonomia e com desenvolvimento de uma pessoa não se negocia. Tem um caso lá em Fernandópolis, do André, teve uma reportagem que eu vou ter que colocar aqui, não vou colocar o link da reportagem completa não, eu vou colocar o link de uma reportagem de 5 minutos apenas para vocês verem o caso de André, lá de Fernandópolis, São Paulo. O André hoje tem 30 anos e ele vive com cadeados, com correntes. Aí algumas mães falam assim, mas o meu filho não parece ser grau severo. Não parece, nenhuma criança parece. As atitudes de uma criança de 3 anos até mais ou menos os 5 anos e meio, as birras se assemelham muito a de uma criança normal, mas aí as coisas vão se complicando. As coisas vão se complicando, eu falo que eu vejo que o futuro de Moisés seria semelhante ao de André, caso não fosse feita uma intervenção, né? A tia dele tirou ele daqui e ele morou 2 anos com ela lá em Belo Horizonte, onde ele foi assistido por uma equipe multidisciplinar, fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional, monitorados por um psiquiatra. E hoje, graças a Deus, Moisés teve uma melhora muito grande, significativa, mas os ganhos com o autismo, eles são assim milimétricos, eles são em conta-gotas, mas eles são muito válidos, porque nós não podemos deixar essa criança ser criada para vir a se comportar como um animal selvagem, preso em cadeados, preso em cadeias, que não fala, que grune. Certa vez uma mãe falou comigo assim, Rita, mas você tem que tratar isso com mais leveza, porque eu não acredito que Deus criou todo mundo para ser útil, eu não acredito que Deus criou todo mundo para ter utilidade, para correr atrás das coisas, para ganhar, para conquistar coisas, não. Eu acredito que tem pessoas que vêm na Terra só para serem amadas e para amar,
E então eu disse àquela mãe, falei assim, olha, se você vai me falar de Deus, então fale usando a Bíblia. Porque eu nunca encontrei na Bíblia um caso que me diz que Deus cria a minha filha para ser normal, para se comportar como uma pessoa normal, e o meu filho para grunhir. A minha filha senta, conversa de maneira intelectual, de maneira inteligente, e o meu filho para ser criado grunhindo, se arrastando pelo chão, às vezes tendo que ser contido com cadeias, às vezes com canabidiol, né, com sedativos, para viver ali, para vegetar, para comer. Às vezes dá um carinho, um cheiro, né, que eles gostam muito disso, de cheirar, de passar a mão no cabelo, essas coisas todas, né, que alguns profissionais chamam de estereotipias e que devem ser tratadas de forma que venha minimizar isso daí e dar a essa criança a vida o mais perto da normalidade possível, né? Já estou aí há 5 anos nessa trajetória, desde os 6 anos e meio até agora, lutando, né? Não está sendo fácil, aqui onde a gente mora não tem recurso especializado, a gente faz aquilo que tem, usa aquilo que tem, mas não tem especializado. Minha irmã fez algo muito grande, levando Moisés ali, Rosivânia, levando para Belo Horizonte, ficou 2 anos morando com ela, né? Ela é solteira, ficou 2 anos morando com ela, nos devolveu, ela tirou Moisés daqui, ele já se arrastava no chão, ele já chegava nos ambientes, já fazendo coisas assim, birras, pirraças, a gente tinha que interromper, dificilmente a gente podia até o fim de um evento, um aniversário que fosse, qualquer coisa, ele começava a gritar, se arrastava, jogava no chão, às vezes derrubava a cadeira, chegava na casa da avó dele, ele mordia, fazia hematomas enormes no braço da avó. Então eu vejo que se não tivesse tido essa intervenção da tia dele, que é minha irmã de sangue, hoje Moisés talvez estivesse caminhando para ser um André da vida. E o fato é que nós vamos ficando mais enfraquecidos, né? Mais prostrados diante das portas fechadas, que são inúmeras, porque o autismo aí na vida social, na mídia, é puro romantismo. No fundo é eu e meu filho aqui dentro da minha casa, e com as pessoas dentro do lar para tentar ajudar, porque lá fora é muita extorsão, né? Muita gente que não fala coisa com coisa, não tem nada a dizer de útil que a gente possa aplicar na vida dos nossos pequenos, e nós estamos correndo contra o tempo, porque eles estão envelhecendo, estão crescendo, estão se tornando mais robustos, mais fortes, e provavelmente, se não houver uma intervenção, a vida vai ser cada vez mais difícil, com as implicações da adolescência, com as implicações da vida adulta, né? E consequentemente a pessoa só vai regredindo, retroagindo, porque o autista ele não quer colaborar, né? A pior coisa que a pessoa pode fazer por um autista é fazer as vontades dele. Um autista precisa ser disciplinado, ele precisa ser programado para fazer as coisas, e quando ele é programado, ele se comporta muito melhor do que qualquer criança que não tem nenhum transtorno. Moisés mesmo, ele se arruma para a escola. Qualquer dia que eu tiver com disponibilidade, eu vou gravar um pouco da rotina de Moisés para que vocês vejam. Depois, essa semana, se der, eu vou gravar a rotina visual, vou gravar a prateleira de brinquedos pedagógicos dele, e vou pedir também à monitora que acompanha, que grave algumas coisinhas dele, assim, pra gente poder estar mostrando para vocês a rotina de um autista. Mas o autismo não é brincadeira. Nós estamos lutando pela autonomia, né, o desenvolvimento de um ser humano. E com autonomia e independência de um ser humano não se negocia. Né, porque nós não sabemos a que momento da vida, que trecho da estrada nós vamos nos separar dos nossos filhos. E é bom que quando nós viermos a nos separar, eles possam viver melhor aqui sem nós. Né? A qualquer momento ele possa ser tirado de mim, né? Seja pela enfermidade ou pela morte, não sei, não peço, não quero isso, não busco, mas é um fato, isso é real, né? Estou envelhecendo, né? E ele está crescendo, ele está em plena fase de desenvolvimento, está envelhecendo também, mas está em fase de desenvolvimento, e a gente precisa lutar por isso, esclarecer as pessoas, iluminar as pessoas. Também eu não vou citar o nome dela assim, nesse momento aqui, mas um dia ela falou assim comigo, mas a gente tem que se conformar, a gente tem que levar uma mensagem assim para as famílias, porque tem gente que não tem recurso, mas eu olho o André, mesmo lá em Fernandópolis, não tinha recurso, realmente ele só ganha o auxílio do governo, né? E na época que ele cresceu, hoje ele tem 30 anos, não se falava de autismo, quase ninguém falava de autismo, e depois, como tudo hoje virou meio de ganhar dinheiro, né? Muita gente não vocacionada entrou para a área aí, e só traz muita decepção, com custo altíssimo,
mas na internet a gente pode tirar alguma coisa. Existem muitos vídeos bons de alguns psicólogos, fonoaudiólogos, algumas terapias, né, que eles aplicam para os autistas, é a rotina do autista, é a forma de tratá-lo, é que vai dar ele mais segurança, que vai formar nele uma pessoa mais confiante, é ensiná-lo as coisas pontualmente, né? Meu Moisés saiu de Nanuque com 6 anos e meio, comendo com as mãos, ele comia com as mãos assim, ele escolhia o que ele ia comer, ele comia 3, 4, 5 tipos de alimento, era batata frita, era linguiça frita, era carne picadinha e comia com as mãos. E minha irmã levou ele para Belo Horizonte, afastado de nós, que já estava com o cérebro para saltar de dentro da cabeça. E lá ela ensinou ele a comer com talheres, ensinou limites para ele. Aí hoje ele é super bem comportado, né? Tem muitas estereotipias, a fala dele ainda é muito restrita, né? Não forma frases muito compridas, não compreende frases longas ainda, mas melhorou bastante. Graças a Deus melhorou bastante. E eu vou falando aí também sobre o autismo. Se você conhecer alguém que lida com o autismo, compartilhe, né? Se inscreva no canal, convide a pessoa para se inscrever também, ative aí o sininho das notificações e vamos falar sobre esse tema que é muito importante, porque eu vivo o autismo. Eu não nasci autista, né? Mas um dia uma psicóloga falou comigo, no dia que nasce um filho especial, nasce uma mãe especial. Eu demorei um pouco para abraçar essa causa, porque eu também tive meu transtorno bem em 2013, foi muito conturbado, depois caminhou para o divórcio, graças a Deus, né? Hoje eu estou me refazendo emocional e psicologicamente, e graças a Deus hoje eu tenho condição, hoje os meus filhos estão comigo, a guarda deles está comigo, e graças a Deus a gente tem tido um progresso, eu vejo um progresso. Talvez falta ainda algo assim concreto para mostrar assim, a mudança concreta. Mas eu sinto isso, eu vejo isso, os profissionais aqui de Nanuque também, volta e meia, citam isso, né? Inclusive na escola, a gente vai se falando sobre autismo, tá bom? Desejo muito poder ajudar com aquilo que eu fui conseguindo. Se alguém quiser deixar alguma mensagem ou pedir algum contato meu, que seja WhatsApp, que seja e-mail, que seja nas mensagenzinhas e nos comentários, eu estou à disposição, tá? A gente tem que se ajudar. Esse mundo é muito escuro, esse mundo é muito mau para que a gente deixe as pessoas caminharem sozinhas. É muito difícil caminhar sozinho quando é um problema que a gente lida e que a gente não tem nenhuma ideia de como fazer. É uma sensação de impotência esmagadora, né? Uma culpa que esmaga a alma por ter que fazer algo por eles e não saber o que fazer, né? Num mundo onde tudo é dinheiro, a gente precisa realmente se dar as mãos e nos ajudar sem maiores interesses, né? E que Deus nos ajude a missão que Ele nos deu, né? Eu gosto de citar os versículos da Bíblia, eu sou cristã, eu gosto muito de citar os versículos da Bíblia, e eu gosto do versículo que diz, aquele que em nós começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. E que Deus nos abençoe, boa tarde, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, curte, compartilha, tá bom? Grande beijo, tchau.